Fala aí, galerinha, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje, dando continuidade ao último conteúdo, né? A aula passada nós vimos ali temperatura, tempo e massa, não é isso? E hoje iremos aí dar continuidade com medidas de comprimento, certo? E medidas de área, beleza? Então pega o teu material e vem aqui comigo para a gente começar essa nossa aulinha de hoje, certo? Então, iniciando aqui com o primeiro tópico, medida de comprimento. Então, galerinha, quando a gente fala de comprimento, certo? O que tem que vir na nossa cabeça ao mesmo tempo é distância, certo? Aí você fala, professor, mas comprimento não é o tamanho de alguma coisa? Certo, é o tamanho de algo. Porém, esse tamanho que nós costumamos falar, né, dessa maneira, ele é nada mais, nada menos que uma distância, geralmente, do solo até esse ponto mais alto, certo? Como, por exemplo, é a altura do professor, é a distância do solo até a ponta da minha cabeça, certo? Então, quando a gente fala de comprimento, nós estamos falando de distância. Então, tudo que for trabalhado, essa questão de distância entre dois locais, né, entre dois pontos, nós iremos estar trabalhando as medidas de comprimento. Distância entre duas cidades, show de bola, a gente trabalha comprimento. A altura de algo, comprimento, e assim por diante, beleza? Então, vamos lá continuar. Sobre essas medidas de comprimento, nós temos aí também alguns materiais, né, alguns objetos que nos auxiliam no dia a dia para retirar essas medidas, tá beleza? Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês, como a fita métrica. Só pegar aqui. Nós temos aqui a nossa fita métrica, certo? Temos a nossa régua, certo? Temos a trena, o paquímetro, né? Que seria esse daqui. E também temos medidores a laser. Eu não sei se vocês já viram, mas quando você está andando de carro lá com seu pai, tá passando na rua, tem os caras ali, parece uma câmera, né, mirada assim para a rua e tudo. Ali eles estão medindo distância, certo? Para fazer algumas instalações, às vezes, de fotossensores ou algo do tipo, tá bom? Bom, então, visto lá aqueles objetos que nós podemos ver, e lembrando, eles não são os únicos objetos que são utilizados para medida de distâncias, né, medida de comprimentos. Vamos agora analisar as unidades de comprimento, tá? Visto esses nomes aqui, nós já temos aí alguns nomes que são mais rotineiros, né, na nossa vida, como quilômetro, metro e o milímetro, né? Geralmente nós vimos bastante essas três unidades de medida aí, certo? Em diversos cantos da nossa vida. Mas eles não são as únicas unidades como estão expressas aqui, né? Só nessa tabela aí nós temos 7 unidades, né? Fora essas 7, existem outras, né? Também como a milha, o pé e assim por diante. Antigamente eram utilizados bastante, como por exemplo o pé, a polegada, certo? A palma, pois não haviam, né, tantos objetos que auxiliassem esse tipo de medida. Mas hoje em dia nós já temos essas 7 unidades principais aqui e ainda tem outras que são utilizadas em alguns outros países, como a milha, que é utilizada lá nos Estados Unidos, certo? Então, para aqui, nós temos essas 7 unidades: quilômetro, hectômetro, decâmetro, certo? Sim, o decâmetro, o metro, o decímetro, o centímetro e o milímetro. Tendo aí, dentre todas essas 7 unidades aí, o metro como unidade padrão, certo? O quilômetro como maior unidade e o milímetro como menor unidade, certo? Só uma informação sobre esses três é que 1 quilômetro possui, né, é igual a 1000 metros, certo? Isso aqui a gente vai ver mais na parte de transformação. E 1 metro é igual a 1000 milímetros, certo? Então, esse tipo de informação a gente vai trabalhar um pouquinho melhor quando nós formos ver aí a parte das transformações, certo? Mas de antemão são essas informações aí. 1 quilômetro equivale a 1000 metros e 1 metro equivale a 1000 milímetros, certo? Então, bora lá. Bom, visto um pouquinho daquela parte ali da estrutura geral, né, das unidades de comprimento, vamos ver aqui agora como nós devemos ler esses números expressos aí de comprimento, tá beleza? Então,
Vamos lá. Bom, então vamos aqui para a leitura dessas unidades, certo? Vamos iniciar aqui por esse exemplo 1, certo, galera? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, aqui nós temos o quadro valor de lugar, né, dessas unidades, basicamente, e nós vamos escrever sempre da unidade que nós estamos aqui, ó. Por exemplo, aqui está metro, certo? Então, são quantos metros? São 6, alguma coisa, né? Então, eu vou lá no meu metro, como são apenas 6 metros, então eu vou colocar aqui, ó, 6, certo? E vou preencher o restante. A gente tem ali um 5 e o 2, então eu coloco 5 aqui, o 2 aqui, certo? Bonitinho. E agora vamos para a leitura. O que eu vou fazer? Primeiramente, a gente vai ler a quantidade da unidade principal, que seria essa unidade aqui da casa onde está a vírgula, né? Ou 6 metros, certo? E vamos falar aqui o restante do número completo, ou seja, 52. E fala sempre a última casa, ou seja, centímetros, beleza? Então, 6 metros e 52 centímetros, certo? Então, recapitulando. Fala o nome o que tem à esquerda da vírgula e o nome da casa onde está a vírgula. Então, aqui à esquerda da vírgula nós temos 6 e a vírgula, né, está na casa do metro. Então, 6 metros. Depois fala o restante do número e a última casa. Então, 52 centímetros. 6 metros e 52 centímetros. Exemplo 2. Então, vamos escrever. Primeiro, é metro, né? Ó. Então, eu vou lá no metro, vou colocar o 0, que é o que a gente tem de início ali, né? Se fosse 10, então ficaria assim, ó, 10, certo? Mas é 0, então, dessa maneira. Agora, coloca o restante, ou seja, 0, 5 e 1. Então, aqui, o que é que nós temos? Primeiro, nós não temos nenhum metro, né? 0, não precisa falar 0 metros. Então, a gente pula para o restante aqui, que é 51, e o nome da última casa, que é o milímetro. Então, aqui, 51 milímetros, beleza? Exemplo 3 aqui, galerinha. A gente vai ter, então, 12, né? E esse 12 aqui, ó, é quilômetro, tá? Então, aqui, como não temos nenhuma casa à esquerda do quilômetro, vamos colocar aqui o 12, certo? Por quê? Porque essa unidade que a gente está falando é o quilômetro, tá? Então, 12, coloco 500 e vamos agora para o nome desse número aí, né? Então, são 12 quilômetros e 500 metros, beleza? 12 quilômetros e 500 metros. Alan, mas esses zeros aí, eles não precisam estar aí, né? Zero depois da vírgula e tudo. Posso apagar? Pode. Ficaria então 12 quilômetros e 5 hectômetros. Então tá correto também, tá? Só que aqui, como tinha os dois zeros, eu vou deixar aqui para não confundir vocês, tá? Então 12 quilômetros e 500 metros, beleza? Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer a conversão dessas unidades, certo? Como é que eu vou mudar, por exemplo, de metro para quilômetro, de decâmetro para decímetro, de centímetro para milímetro e assim por diante? A gente vai pegar aquele mesmo iníciozinho lá do tempo, da massa, certo? Quando eu for transformar para o lado direito, ou seja, de uma unidade que está para cá, para o lado direito, ou seja, de quilômetro para hectômetro, de quilômetro para decâmetro, de quilômetro para metro, ou de, sei lá, decâmetro para metro, decâmetro para decímetro e assim por diante, nesse percurso, né, da esquerda para a direita, o certo vai ser nós realizarmos uma multiplicação, certo? Só que a multiplicação aqui é por 10, certo? A cada casa. Ou seja, se eu quiser transformar quilômetro para metro, eu tenho que multiplicar, aí eu vou ver por quanto, ó. Por 10 vira hectômetro. Por mais 10 vira decâmetro, por mais 10 vira metro. Algumas pessoas podem ver isso aqui, essa multiplicação por 10 3 vezes, então é a mesma coisa que multiplicar por 30, e tá errado, tá? Porque quando eu faço vezes 10, vezes 10, vezes 10, né, multiplicação em 3 vezes, o que acontece? Ó, 10 vezes 10 é 100, 100 vezes 10 é 1000, ou seja, é a mesma coisa de estar multiplicando por 1000 e não por 30, certo? Então a gente acrescenta esses zeros. Ó, de quilômetro para metro, são 3 multiplicações por 10, então vão vir 3 zerinhos para cá, ou seja, basta multiplicar por 1000 que eu vou encontrar minha resposta desejada, tá bom? Isso é da esquerda para a direita, né? Se for da direita para a esquerda, então essa história aí vai mudar, vai alterar, não vou mais multiplicar,
e sim dividir esses números. Então, como eu falei, né, vamos fazer um exemplozinho aqui do lado direito para o lado esquerdo. Então, quero transformar centímetro em metro. O que eu faço? De centímetro para metro eu vou ter que dividir por 10 uma vez para transformar em decímetro e dividir por 10 uma segunda vez para transformar em metro. Então, são 2 10, né? Ou seja, é a mesma coisa que dividir por 100, beleza? Professor, eu quero fazer divisão por 10, depois a outra divisão por 10. Posso fazer? Pode. Não tem nenhum problema não, tá? Mas você também pode fazer a divisão por 100 direto, tá bom? Isso é mais rápido e mais prático, beleza? Então, lembra. Foi para a direita? Vai multiplicar. Foi para a esquerda? Vai dividir. A cada casa, nós contamos um zero, beleza? Se forem 4 casas, Alan, então vou dividir ou multiplicar por 1 e 4 zeros. Ou seja, multiplicar ou dividir por 10.000. Então, tudo vai depender desses dois fatores. Primeiro, a direção, se você vai estar indo para a esquerda ou para a direita. E segundo, né, a quantidade de casas, né, a distância real entre essas duas unidades. Então, bora lá. Perímetro. Galera, aqui está a definiçãozinha básica de perímetro, certo? Perímetro é a soma de todos os lados de um polígono. Aí a gente vem na cabeça primeiro que é um polígono. Nós já estudamos lá no início do ano o que é um polígono, mas vou relembrar para vocês, certo? Um polígono é qualquer figura, tá? Formado por linhas retas e fechado, tá? Ou seja, não pode ser isso aqui, 3 linhas retas, mas é aberto. Ele tem que ser fechado, tá? Vamos supor que aqui todas as 4 linhas são retas, tá fechado, bonitinho. Isso aqui seria um polígono, tá? Então, o que seria esse perímetro? Seria a soma de todos os lados que formam essa figura, beleza? Então, se eu somo todos esses lados, nós teríamos o valor do perímetro deste polígono, tá certo? Então, é como se fossem apenas os muros de uma casa, beleza? Os muros dessa casa seria o perímetro dessa casa, tá bom? Os muros externos, tá? Então, vamos supor que aqui, sei lá, seja 7 centímetros, 5 centímetros, 6 centímetros e 8 centímetros. Como é que encontra aí o perímetro dessa figura? Bastaria somar, né, 5 mais 6 mais 7 mais 8, beleza, galera? Então, somando isso tudo, vamos fazer aqui 5 mais 6, 11, 7 mais 8, 15, soma agora 11 mais 15, 26. Então, o perímetro dessa figura seria 26 centímetros, certo? Então, isso aí vai ser o perímetro pra gente, tá? Então, lembre, perímetro é apenas o que tem ao redor da figura, certo? É a delimitação desta figura e não o próprio centro ou alguma outra coisa, tá bom? Então, galera, o que acontece? Agora vocês vão fazer a primeira parte da atividade, certo? Que é essa partezinha aí dos comprimentos, tá bom? Que vai ser a página 260 e 262. Qualquer coisa, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo que vai ter a agenda lá anotada para você poder realmente sanar essa dúvida aí e fazer essa atividade, tá bom? Eu vou deixar aqui nessa página, daqui a uns 5 segundinhos eu começo a correção, então isso significa que você vai ter que pausar e resolver essa atividadezinha por fora, né? Depois voltar aqui para corrigir essa atividade comigo, certo? Então eu vou esperar você daqui a pouquinho para nossa correção, certo? Então, bom, como já disse, né, você provavelmente já deve ter feito a atividade e veio aqui para assinar essas dúvidas da atividade fazendo a correção comigo. Então, bora lá, página 260, vamos aí para a primeira questão. Transforme as medidas nas unidades indicadas. Então, nós temos aí 6 itens para fazermos a transformação, certo? Então, aqui eu tenho que lembrar dessa minha tabelinha da conversão das unidades, certo? Da ordem dessas unidades para poder resolver. Então, vamos lá. Qualquer coisa fica aí com essa tabelinha do teu lado para a gente poder fazer junto aqui. Então, o primeiro item, nós temos ali 4,1 metros e eu quero transformar em milímetro, certo? Para não ter nenhuma dúvida, gente, eu vou colocar aqui a ordem das unidades. Ó. Quilômetro, quilômetro, desculpa a letra, né, por conta do mouse. Decâmetro, metro, decímetro, centímetro e no final, eita, tudo junto, temos aí o milímetro, tá bom?
apagar ali para deixar bonito. Então vamos lá, agora a gente vai fazer a transformação, certo? Já escrevi ali minha tabelinha. Agora basta lembrar que se eu for para a direita eu tenho que multiplicar e se eu for para a esquerda eu tenho que dividir. Então, de metro para milímetro, primeira coisa é a direção, né? De metro para milímetro nós estamos indo para a direita. Então, no caso, nós vamos pegar o 4,1, que é a quantidade de metros que eu tenho, e vamos multiplicar. Agora, por quanto? Aí a gente tem que decidir, ó. De metro para milímetro, gente, eu vou explicar como é que a gente faz essa contagem do pulo, né, das casas, ó. De metro para decímetro, 1. De decímetro para centímetro, 2. De centímetro para milímetro, ou seja, eu pulei 3 vezes. Então, se eu pulei 3 vezes, é como se fosse vezes 10, vezes 10, vezes 10, que é a mesma coisa de vezes 1000, certo? Então, eu vou transformar o metro em milímetro aí multiplicando por 1000, certo? Apenas isso. Então, vou fazer essa multiplicação por 1000, tá? E nós vamos chegar a este resultado aqui, ó. 4.100 milímetros, certo? Para quem tem dúvida aí na multiplicação, eu vou realizar tanto uma multiplicação quanto uma divisão aqui do ladinho, para a gente não perder tanto tempo assim, tá? 4,1 vezes 1000, a gente pode inverter isso, né? Ficar mais simples aqui, visivelmente. E eu vou multiplicar 1 vezes 0, 1 vezes 0, 1 vezes 0, 1 vezes 1. 4 vezes 0, 4 vezes 0, 4 vezes 0, 4 vezes 1. Soma tudo, a gente tem isso aqui. Porém, nós temos uma casa decimal aqui, ó. Então, eu vou vir aqui, pá, pulei. Ou seja, 4.100 milímetros, tá certo? Eu vou deixar essa continha aí, daqui a pouquinho eu apago. Item B, 10,3 km para metro. Gente, de quilômetro para metro, ó, 1, 2, 3 pulos também. E como está indo para a direita, vai ser uma multiplicação. Então, aqui nós pegamos 10,3 e multiplicamos por 1000 também. Por que 1000 também? Porque são 3 casas, certo? Então, aí nós vamos obter o número 10.300. Opa, isso aqui não é uma vírgula não, tá, gente? Eu ia botar um ponto, mas 10.300, certo? Se você quiser colocar lá o vírgula zero no final, não tem nenhum problema não, tá, gente? Também vai estar certo, tudo perfeito, bom? Então vamos aí para o item C. Item C, nós temos 1 km e 21 metros, certo? Ou 21, 1 km e 21 metros para transformar em centímetros. Então, primeira coisa, de quilômetro para centímetro são quantas casas? Até o metro são 3, né? Conta aqui a quarta e a quinta casa. Então, rapaz, vai ser uma multiplicaçãozinha grande, ó. Vai ser esse número, como são 5 casas, então aqui vão ser 5 zeros, né? Ou seja, vezes 100 mil. Então, aí essa multiplicação vai gerar esse número aqui, ó. 102.100 centímetros, certo, galerinha? Então, 102.100 centímetros. Se você quiser colocar o vírgula zero no final também, não tem nenhum problema, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Que eu vou apagar essas coisinhas. E vamos agora entrar na parte aqui da divisão, certo? Vamos entrar aí na parte da divisão. Item D, ó, 300 milímetros em centímetros. De milímetro para centímetro, galera, é uma casa para a esquerda. Primeiro, se é para a esquerda, é divisão. Então, vou pegar esse 300 e vou dividir, certo? Como é apenas uma casa, vou dividir por 10. Então, vou fazer aqui no cantinho para vocês. 300 dividido por 10. Então, vou pegar aqui, ó. Vou pegar o 30, é por 3. Sobra 0. E esse zerinho vem para o meu resultado. Então, 300 milímetros é igual, né, a 30 centímetros. Ok? Vamos agora aqui para o item E. 8.300 metros para quilômetro. De metro para quilômetro, galera, são 3 pulos. Tá vendo? 3 casinhas para a esquerda. Então, nós vamos pegar o 8.300 e vamos dividir. Como são 3 casinhas, vamos dividir aí por 1000, certo? Essa divisão vai
nos dar aí o resultado 8,3 ou 8,300, tanto faz, tá bom? Então, como vocês perceberam aqui, galera, a gente teve um pequeno problema aqui, acabou perdendo aqui esses itens, mas qualquer coisa você volta um pouquinho aí e consegue recuperar eles, tá bom? Então aqui, ó, para transformar de centímetro para metro, gente, são duas casas para a esquerda. Então, se é para a esquerda, a gente divide, se são duas casas, divide por 100, beleza? Então aí basta a gente dividir esse número por 100 e obter aí os 6,6 metros, beleza? Então tá aí, 6,6 metros. Vamos então aí para a segunda questão, certo? Na segunda questão, nós temos aí, este mapa está desenhado na escala de 1 para 160. Isso significa que cada 1 centímetro corresponde a 160 quilômetros da medida real, tá certo? Então, com a régua, meça as distâncias entre as capitais, depois, com base nas medidas, calcule em quilômetros a distância aproximada entre elas. No item A, nós temos aí Fortaleza para Natal. Aí, com a régua, você vai ver que a distância é de 2,7, certo? Centímetros. E como cada centímetro equivale a 160 quilômetros, basta então nós realizarmos a multiplicação de 2,7 vezes 160. Eu vou realizar essa multiplicação aqui para você ver, tá? Pelo menos aí as duas primeiras. A última eu já vou passar a resposta direto para você, tá bom? Então aqui, 7 vezes 0, 7 vezes 6 dá 42, 7 vezes 1, 7, mais 4 dá 11. É isso, beleza? Então, ó. Então aqui, galera, como nós temos uma casa decimal, opa, esquecemos do 2, né? Vamos primeiro multiplicar o 2, depois a casa decimal. 2 vezes 0, 2 vezes 6 dá 12, sobe 1 para cá, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Pronto, soma tudo, Alan. Agora a gente vai ver aquela história da casa decimal. Tem uma casa decimal, vem uma casa decimal para cá, ou seja, 432 quilômetros, beleza? Então, item A aí, feito com sucesso. Vamos agora para o item B. Vou apagar isso aqui, então se você quiser copiar, corrigir, dá um pause no vídeo, beleza? Então, aí no item B nós temos de João Pessoa para Recife. Você vai ver lá na régua, né, de um canto para o outro, que aí a distância é de 0,9. Então, eu vou pegar 160 e vou multiplicar por 0,9, certo? Então, nessa multiplicação, nós vamos ter 9 vezes 0, 9 vezes 6 dá 54, 9 vezes 1, 9, mais 5, 14. E 0 vezes qualquer número é o próprio zero, então vou acabar nem colocando aqui, deixar só isso mesmo. Então, como nós temos uma casa decimal, coloca aqui nossa vírgula e sobra, né, 144 quilômetros, né, de João Pessoa para Recife. E aqui para o terceiro item, para finalizar com chave de ouro, vou fazer a continha aqui para vocês, para não ter nenhuma dúvida, nenhum problema. Vocês vão verificar que a distância entre Aracaju e Maceió são de exatos, né, 1,4 centímetros. Então, nós temos que fazer 160 vezes 1,4 para descobrir aí qual é essa distância, tá bom? Então, 4 vezes 0, 0. 4 vezes 6 dá 24. Então, 4 vezes 1, 4, mais 2. 1 vezes 0, 1 vezes 6 e 1 vezes 1. Vamos somar isso aqui tudo, né? Dá 0, 4, 6 mais 6 dá 12, sobe 1 para cá. 1 mais 1 dá 2. Como nós temos aqui uma casa decimal, pula esse zerinho, coloca a vírgula. E aí nós descobrimos que a distância de Aracaju para é de exatamente 224 quilômetros. Beleza, galerinha? Beleza, galera. Então, nós ficamos aí com 224 quilômetros de Aracaju para Maceió, certo? Então, recapitulando aqui, né? Essa parte da transformação, se você for para a direita, você multiplica. Se você for para a esquerda, você divide, né? A cada casa de distância, nós sempre acrescentamos mais um zerinho nesse número que nós iremos multiplicar ou dividir, certo? Então, se for uma casa é por 10, se for duas é por 100, se for 3 é por 1000 e assim por diante, certo? Então, visto aqui, nós corrigimos a página 260, certo? Vamos agora para a página 262, certo? Lá na página 262, galera, nós temos a primeira questão. Meça com a régua os lados dos polígonos e calcule a medida do perímetro, beleza?
Então, aqui nós temos que esse triângulo vai ser 2,5 todos os seus lados, e esse aqui vai ser 1 centímetro todos os seus lados, beleza? Então basta realmente fazer apenas a soma, né, para encontrar esse perímetro. Como assim? Ó, 2,5 mais 2,5 mais 2,5, certo? Já que tem três lados aqui, você soma esses três valores e aí você vai encontrar aí 7,5, certo? Então, o perímetro desse triângulo aí seria 7,5 centímetros. E aqui, para esse hexágono, bastava somar, né, 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, que daria aí os 6 centímetros de perímetro que essa figura possui, certo? Então, aqui para a segunda questão, nós temos aí, calcule a medida do perímetro dos polígonos. Então, nós vamos aqui, né, para o quadrado. Esse quadrado aqui, lá no livro de vocês, tem dizendo que é 3,5, né, de lado. Então, basta você pegar aí 3,5 mais 3,5, né, dos quatro lados, tá bom? Mais 3,5 mais 3,5, chegando aí no resultado de exatos 14 centímetros, tá bom, gente? Aqui nesse lado direito, nesse retângulo, nós temos um retângulo de 3 centímetros por 4,5, tá? Então, basta somar não só esses dois lados, mas também esses dois lados, tá bom? Então, você vai somar 4,5 mais 4,5 vai dar 9. 9 mais 3 dá 12, e 12 mais 3 dá exatamente 15 centímetros, tá? Eu não estou colocando aqui os cálculos, que é só aquela somazinha de decimal, né? Então, basta alinhar a vírgula para poder dar certo aí essas contas. Então, aqui no pentágono diz que a medida é 2 centímetros. A gente pode até fazer diferente, pode fazer multiplicando também. Por quê? Porque seria 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, ou seja, seria uma soma de 5 fatores, né? Onde cada fator é igual a 2. Então, a gente pode fazer também 2 vezes 5, certo? Então, aí chegar nos 10 centímetros. Ou se você preferir, você faz, né? 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, tá bom? Isso aí também dá certo. Aqui também vamos utilizar a multiplicação para ser um pouco mais rápido, tá bom? Porque aqui são 8 lados, né? Então, basta pegar a medida de cada um desses lados, que é 1,5, e multiplicar pela quantidade de lados. Isso vai representar essa soma total, tá bom? E a gente chega aí nos 12 centímetros. Belezinha, galera? Então, agora aqui finalizou essas duas correções. Vamos agora para a parte de... Beleza? Então, vai passar a página aí, vamos analisar aí um pouquinho sobre unidade de medida de área, beleza?